Olá pessoal, voltando à nossa aula aí de saúde mental, a gente vai dar continuidade ao nosso vasto conteúdo de saúde mental aí. A gente estava falando de vontades, de inteligência, desses fatores que interferem na saúde mental do indivíduo e como que a gente interpreta esses fatores. Agora a gente vai dar continuidade falando sobre o ego, que o ego ele surge justamente para que a pessoa ela supere algo como, por exemplo, um estresse ou alguma recordação negativa, ou algo negativo que acontece no momento, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. A gente tem habitualmente aí a pressão, quando a gente tem a presença aqui da pressão é porque o meu indivíduo ele vai apresentar um superego, consequentemente vai trazer conflitos e trazer tensões ali para o meu paciente. Já a frustração, ela vai estar muito relacionada com a identidade desse meu paciente, vai se associar à identidade com o superego e, consequentemente, desencadear no conflito e aí também desencadear aí a tensão, tá? E aí é aonde a gente tem os escapes desses meus pacientes. Então, muitas das vezes, o escape, ele vai surgir o quê? Por pressão, ou por frustração. E aí esses escapes vão ser o que? Através dos comportamentos agressivos, a utilização de álcool e drogas, E o mecanismo de defesa do ego vai ser, por exemplo, aí a contenção das pulsões, desses desejos, Desses escapes aqui. E aí, por conta desses escapes que são apresentados pela pressão e pela frustração, que são desencadeados pela pressão e pela frustração, por conta desse processo aqui de escape, esse paciente ele também vai apresentar mecanismos de defesa do ego, tá? Então, por exemplo, na tentativa aí de equilíbrio, pode gerar uma ansiedade para esse paciente. Então, por exemplo, perder um objeto desejado ou uma criança aí privada, de ter um animal de estimação ou brincar com algum coleguinha, Então, esse equilíbrio pode gerar uma ansiedade. Outra coisa também que tem aí dentro dessa parte aí dos mecanismos de defesa do ego aí, a perda do amor. Então, por exemplo, a gente vai ter a rejeição, ou o fracasso em reconquistar essa pessoa, ou até mesmo a desaprovação de alguém que goste. A perda da identidade, ela entra aí que pode gerar escapes, para os pacientes, para essas pessoas, como por exemplo, o Freud, Esse Freud, ele chama, por exemplo, o medo de castração, quando, por exemplo, a pessoa tem a perda de prestígio, quando ela é ridicularizada em público, A gente tem também aqui a perda de autoestima, que é quando, por exemplo, a gente tem uma desaprovação do superego, ou por conta aí de atos, como culpa e ódio. Então, tudo isso, eles vão causar o quê? Conflitos, consequentemente leva aí a tensões, e aí essas pessoas que apresentam esses problemas, elas vão encontrar algo como escape, ou pelo comportamento agressivo, ou a utilização de álcool e outras drogas, E aí, como então fazer a diminuição dessa ansiedade desses pacientes? Resolver a situação, lidando diretamente com ela, ou negar essa situação, e quando ele nega essa situação, começa a apresentar aí mecanismos de defesa, tá? Esses mecanismos de defesa vão ser processos psíquicos inconscientes, é algo inconscientemente realizado pelo paciente, para que tenha aí uma mudança da sua identidade, do superego, tá? Além disso, vai surgir o quê? A ansiedade que, para assinalar algum perigo interno. Então, surge como mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa que pode surgir é como, por exemplo, permitir aí com que esses pacientes eles apresentem componentes mentais indesejáveis, tá? Que chega aí a disfarçar a forma com que ele tem esses pensamentos, Vai ter uma consciência de forma disfarçada. Então, são geralmente para pacientes que vão ter problemas aí que ele se sente incapaz de resolver, tá? Outra forma de mecanismos de defesa do ego que a gente tem são, por exemplo, estratégias que esses pacientes arrumam aí, eles encontram para poder diminuir a angústia, nascida dos conflitos anteriores. Outro mecanismo de defesa que a gente tem muito
é criando obstáculos, né, e satisfação aí para a própria identidade. E aí dentro disso a gente tem defesas que são bem-sucedidas, né, ou aquelas defesas que são ineficazes aí quando a gente tem uma rejeição. Dentro dessas defesas bem-sucedidas, geralmente vai ser a cessação ali daquilo que ele rejeita, tá? Um outro ponto que a gente tem é a negação, que ela é mais simples, né, e mais ineficiente. Então, é a tentativa o quê? De não aceitar algo ali que perturbe o ego daquela pessoa. Geralmente os adultos, eles fantasiam isso, tá? Fantasiam certos acontecimentos que nunca aconteceram, né? E começa a recusar fatos reais, substituindo aí por fatos imaginários. Outro aspecto que a gente tem é a repressão dentro aí do ego, tá? Que é fazer com que a gente tenha uma distância aí do consciente, né, e do inconsciente. Então, Freud, ele traz que essa repressão, ela nunca é realizada de uma vez por todas, mas sempre ela fica ali reprimindo aquela pessoa, sempre vai tendo ali aquela memória ali de algo que aconteceu e aí isso vai acabar reprimindo, né, essas pessoas. Além disso, sintomas histéricos surgem por conta da repressão, tá? O cansaço, as fobias, a impotência, a frigidez, eles entram como sentimentos reprimidos. Por exemplo, uma pessoa que foi vítima de acidente não consegue se lembrar nada a respeito. Então, isso aqui fica como repressão ali na vida daquela pessoa. Um outro aspecto que a gente tem é a regressão, que é quando o meu paciente, ele tenta aliviar a ansiedade dele ali, né? Escapando aí de pensamentos realísticos, tá? Para tentar reduzir. Essa regressão, muitas das vezes, ela entra como mecanismo de defesa para poder reduzir a tensão, né? Então, por exemplo, ao ser hospitalizado devido à amidalite, Pedro, de 2 anos, só mama na mamadeira, embora sua mãe diga que ele está tomando leite no copo há 6 meses. Então, isso aí é o quê? É um método para aliviar ali a ansiedade, né? E até mesmo para reduzir a tensão ali do momento, tá? Ao invés dela ter falado, né? Voltando aqui no caso, ao invés dela ter falado que ele só mama na mamadeira, ela tá tão preocupada ali com a cirurgia da criança e para aliviar a tensão, né? A ansiedade, ela acaba falando coisas que não existem. Outro processo é o deslocamento, né, que é quando a gente tem a substituição de um objeto por outro socialmente aceito, né? Então, por exemplo, a criança, ela destrói os seus brinquedos porque a mãe dela não deixa ela brincar com os amigos, tá? Dentro desse deslocamento, a gente tem essa transferência aí de sentimentos de um para o outro, né, que pode ser considerado menos ameaçador ou neutro. Exemplo, o profundo sentimento de repulsa que o contato com o estrupador lhe provocou permanece pronto para aflorar. Então, purifica-se por meio aí de ritual higienizante. Então, por exemplo, esses deslocamentos, no caso de uma pessoa que, né, sofreu um estupro aí, ela sempre vai ter aquele sentimento de repulsa, tá? Outra coisa que a gente tem como mecanismo de defesa do deslocamento é, por exemplo, o toque que as pessoas apresentam, né? Por exemplo, uma pessoa durante uma discussão tem um forte impulso em socar o outro, entretanto acaba deslocando tal impulso para um copo, né, o qual atira no chão. Então, ao invés de realizar algo ali na pessoa, ela tenta fazer um deslocamento, né, por exemplo aqui, socar a parede ou quebrar um copo para que não bata no indivíduo. Um outro processo que a gente tem é a racionalização, tá, que é, por exemplo, a pessoa, ela cria desculpas falsas, mas que são plausíveis, tá? Então, é um modo que é um mecanismo de defesa para ela aceitar ali a pressão do superego, tá? Outra coisa que a gente tem em relação à racionalização é que, por exemplo, essa racionalização, ela impede, né, com que a pessoa aceite e trabalhe aí com forças motivadoras. Então, ela tem uma rejeição aí, né? Por exemplo, eu bebo porque essa é a única maneira que tenho para lidar com meu casamento fracassado e meu emprego ainda pior. Então, ela não consegue encontrar forças motivadoras para, né, por exemplo, parar de beber, no caso. A gente tem aqui a projeção, né, que a gente entra aí dentro do aspecto do mecanismo de defesa do ego. Essa projeção vai ser aí
O indivíduo ele vai atribuir, né, o objeto externo às suas próprias tendências inconscientes. Então, consiste em fazer o quê? Em atribuir tendências próprias a outras pessoas, né? É um mecanismo de defesa que vai mexer aqui com os aspectos de personalidade desse indivíduo. Por exemplo, aí, dentro dessa projeção, a gente tem a ameaça, que ela vai ser tratada como uma força externa, tá? Então, por exemplo, alguém pode afirmar que todos nós somos algo desonesto, só que porque ele, por conta de uma característica que ele percebeu nele mesmo, ele acaba projetando isso para todo mundo, ou viu em alguém e acaba projetando isso para todo mundo, tá? Outro aspecto é a sublimação, tá? Que é a relação dos impulsos e dos instintos, né, socialmente e pessoalmente constrangedores, tá? Por exemplo, a frustração de um relacionamento afetivo e sexual mal resolvido é sublimada aí na paixão pela leitura ou pela arte, né? Ou então, por exemplo, uma mãe cujo filho foi morto por um motorista embriagado canaliza sua raiva e energia para ser a presidente da seção local das mães contra motoristas bêbados. É uma forma dela superar aquele acontecimento, tá? A compensação é outro mecanismo de defesa do ego que a gente tem, que é encobrir uma fraqueza real ou percebida, né? Por exemplo, um menino deficiente físico não consegue jogar futebol, por isso ele compensa aí sendo muito estudioso. São as formas de compensação. A identificação, né, que vai ser aí na forma de transferir o assento psíquico do objeto, né? Então, por exemplo, no caso de identificação parcial, por exemplo, o aluno fuma cachimbo como faz o professor. Mas numa identificação total, ele estuda e mantém uma atitude geral idêntica ao do mestre. Então, quer mostrar o quê? Que apesar de ambos, né, estudarem, um ter o estudo e o outro ser estudante, eles acabaram caindo no mesmo grau de identificação, que é o fumo aí do cachimbo. A formação reativa, que é quando a gente tem aí o oposto às tendências de identidade, que é quando, por exemplo, se uma mulher ela luta contra tendências agressivas, ela cairá numa bondade indiscriminada e rígida, né? Então, é quando a pessoa tem uma reação a algo ali, né? Por exemplo, a uma agressão ou algum outro tipo de problema, para tentar minimizar essa realidade aqui, ela vai, né, culminar numa pessoa mais bondosa. O isolamento, né, que por exemplo, uma mulher que jovem descreve como foi atacada e estrupada sem demonstrar nenhuma emoção. Então, isso, por conta do processo dela, ela acabou entrando aí, né, no que a gente destaca no mecanismo de defesa aí do isolamento, tá bom? Esses são alguns dos aspectos que eu trago para vocês dentro aí das características, né, da saúde mental, tá? Então, percebam que é uma avaliação rigorosa, criteriosa, longa, né, bem longa aí que a gente faz do paciente, mas que se a gente consegue fazer uma entrevista, um exame físico de qualidade, a gente consegue aí encaminhar esse paciente para a parte da psicologia, da psiquiatria, tá? E aí trabalhar juntos ali para que, por exemplo, um problema, um transtorno, ele não impacte de forma negativa no tratamento que aquele paciente está internado, sei lá, seja por um câncer, por um problema renal, enfim, né? Por alguma doença ali, né? Algo ali presente, instalado, mas que a gente consiga associar. Por isso que a gente sempre fala do trabalho holístico, né, e do trabalho aí da equipe multiprofissional para que a gente possa atender o paciente como um todo. E dentro da saúde mental isso não é diferente, tá? Então, deem uma lida nesses conceitos, vocês vão ver que a gente tem muito paciente, né, não só paciente, mas até pessoas do nosso círculo, né, pessoas que nós conhecemos, que elas vão apresentar vários desses mecanismos de defesa para tentar compensar algum problema, né, algum estresse que ele esteja passando. Então é isso, a gente se vê na próxima aula.